A ideia seria a gente tratar a grande discussão que se tem hoje acerca do legal operations. Se ele é uma área que ele é separada do jurídico, se ele é gerida pelo mesmo gestor que gere o jurídico, se ele tem uma equipe totalmente administrativa, se ele precisa de uma equipe com base em direito, tratar o que são as ferramentas que E alimentam você o acha que legal dá para operation. fazer essa separação de uma maneira objetiva? Ou está tudo Não, meio que junto e não, misturado? fica na minha cabeça é junto. Se for um jurídico de 100 pessoas ou se for um jurídico de uma pessoa, o legal operation é o gestor da área. E aí ele pode até designar, depender do tamanho da companhia, né, da organização, ele pode até designar uma equipe específica para isso. Mas se não tiver uma equipe específica, é criar metodologias e procedimentos que alimentem as necessidades de uma área de legal operation. Então, não necessariamente uma área separada ou profissionais de áreas distintas ao direito, mas que tenha a matriz operacional ligada às necessidades daquela organização. Então, é tratar de forma muito mais procedimental do que organizacional, né? Uma coisa que eu acho super interessante do Legal Operations, e eu acho que isso meio que fica junto e misturado, né, com o próprio conceito de gestão. Quando eu falo do conceito de gestão, é uma super simplificação do conceito de gestão aqui. Né? Quando a gente fala de gestão, a gente acaba indo lá nos indicadores de performance, a gente fala de relacionamento com stakeholders, a gente fala com, poxa, o que a gente não mede, a gente não melhora, e o que a gente não melhora, a gente não consegue vender para conseguir evoluir. E aí, obviamente, Legal Operations para mim é a ferramenta, né, que ajuda que a gente consiga efetivamente ter esses dados para conseguir medir, para conseguir melhorar. Né? Não é necessariamente a construção dos indicadores de performance, que a gente chama lá de KPI, mas é a ferramenta que ajuda com que a gente consiga de fato medir esses indicadores, ter métricas que sejam robustas e que sejam defensáveis, tanto internamente quanto Então, o externamente. legal operation, na sua visão, é uma ferramenta. Para mim, ele não é uma ferramenta, para mim, ele é a ferramenta. Tá, para mim não é. Para mim, legal operation é uma forma de gestão. É uma forma de gestão, É uma forma de gestão. mas Eu elabora um pouco mais. faço, Por que você acha que é uma forma de gestão? faço a gestão por meio de ferramentas específicas, dentre elas controle de contratos, uma ferramenta de contencioso que vai me gerar um dashboard que vai liberar dados relevantes, por meio de controle de orçamento, por meio de análise das consultas que chegam. A gestão jurídica pode ser feita por meio de uma área de legal operations que vai alimentar a área técnica com dados estatísticos, dados qualitativos, quantitativos do departamento jurídico. Então, eu faço a gestão realmente de um departamento, seja ele jurídico, né? No nosso caso ele é jurídico, mas eu faço ele por meio desse legal operations. A parte técnica vai ser alimentada com o que sai dessa gestão jurídica aqui. É interessante que aqui a gente tem um ponto de concordância e um ponto de divergência, talvez, né? Que bom que a gente tem. Acho que o ponto de concordância é que, assim, Legal Operations é essencial. Acho que isso não tem Não dá para muito, viver sem. né? No mundo de hoje, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de indicadores, quer dizer, Legal Operations vai estar aí, né? Então, assim, acho que é essencial tanto sob a minha visão, sob a sua visão. Talvez o ponto de divergência aqui é que eu estou super simplificando e colocando o Legal Operations como a ferramenta, né? Onde você coloca como sendo a gestão em si, né? Ou uma forma de gestão. Né? E por que eu coloco como uma questão de ser a ferramenta? Né? Tentando fazer aqui uma analogia. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, num hospital, né? O objetivo do hospital ele está lá olhando na saúde, no cuidado dos pacientes. Né? Mas, quer dizer, qual que é a ferramenta de gestão do hospital? Você precisa, né,
pagar as pessoas, médicos, enfermeiros, você precisa pagar a conta de luz, você precisa pagar a conta de água, você precisa cobrar dos pacientes, ou dos planos de saúde, ou do governo, enfim. Eventualmente você vai ter um departamento financeiro, você vai ter um departamento administrativo, você vai ter um departamento de recursos humanos, e aí você tem até um departamento jurídico, né, para cuidar de eventuais processos que você tem ali. Você pensa na administração do hospital como um todo. Quer dizer, no fundo, você precisa. Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito do hospital? Gerar saúde, cuidar das pessoas, né? Mas você tem uma gestão que precisa acontecer, que tem diversos elementos. A gente fala muito de gestão, né? Fazendo essa comparação para o mundo jurídico, seja ele em um departamento jurídico de uma empresa, seja ele em um escritório, e eu vou até além, seja ele um órgão público, né? Podemos falar de uma vara do trabalho, nós podemos falar de uma sessão judiciária, nós podemos falar de qualquer ente público também, né? Uma delegacia de polícia, whatever. A gente tem vários elementos ali, você precisa cuidar do direito, você precisa cuidar do processo, você precisa cuidar do contrato. Só como é que você faz isso? E aí é que, para mim, tem a questão do legal operations, né? Não dá para cumprir a nossa função como operadores do direito, onde quer que seja, né, só com o direito. O direito, obviamente, ele é essencial. Não estou dizendo que ele é dispensável. Pelo contrário, ele é essencial. Mas quais são as ferramentas que permeiam aqui? Qual a ferramenta? E aí, para mim, o Legal Operations, ele abrange, né, dados para que eu consiga ser mais efetivo no processo. Ele abrange como é que eu aporto tecnologia. Ele abrange como é que eu meço o desempenho das pessoas. E aí, desempenho não é simplesmente produtividade, é produtividade também, mas eventualmente satisfação, motivação. A gente fala, inclusive, de saúde mental. Tudo isso pode ser capturado e deve ser capturado dentro de ferramentas, né, colocadas como Legal Operation. E eu estou usando aqui no plural e no singular porque o Legal Operations ele tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? Mas eu gosto de vê-lo como sendo a ferramenta, né? E se a gente não coloca mentalmente, não faz o processo mental de que a gente precisa fazer gestão, e para fazer gestão a gente precisa de ferramenta, e Legal Operations é ou uma forma de gestão ou uma ferramenta, né? A meu ver, ferramenta que gera uma série de dados, a gente não consegue cumprir o nosso propósito, que é justamente vinculado ao direito em si. Faz sentido ou você desvia muito disso? Não faz sentido o que você falou, só tem um pequeno detalhe que diferencia, acho que o meu entendimento do seu, que é a história de ser ferramenta imprescindível para o exercício do direito. Eu posso viver sem. Se a gestão do meu departamento vai ser tão eficaz como ela é com a implantação de algumas metodologias, procedimentos e políticas por meio do Legal Operations, eu já não sei. Então, vou dar exemplo do que eu estou falando. Eu posso fazer contratos sem um sistema? Pergunta. Posso. Posso controlar 1000 processos sem um sistema que faça gestão de contencioso? Posso. A qualidade da minha gestão vai ser a mesma com ou sem esses instrumentos? Não sei. E aí é por isso que eu falo, ele faz a gestão, só provocação, porque eu adoro provocar e você também. Eu posso exercer o direito com ou sem essas ferramentas, mas a qualidade da gestão que eu vou entregar, ela é outra. A velocidade da gestão que eu vou entregar também é outra. E o tipo de informação que eu vou entregar também é outra. Então, quando eu digo que Legal Operations, para mim, ela é a gestão do departamento jurídico em si, eu transformo, por exemplo, a quantidade de horas que um advogado gasta para fazer o controle de um contencioso, eu diminuo para 1/5, 1/6, 1/10 que seja da hora que ele gastaria fazendo manualmente. Trago uma produtividade muito grande, controlo essa produtividade via essa gestão que é o Legal Operations e entrego um outro resultado para a organização, seja aí um órgão público, um escritório de advocacia ou um departamento jurídico.
Então, esse pequeno detalhe que diferencia o meu entendimento do seu, mas que é rico, hein? É rico. Mas acho que a gente vai ali permeando as fronteiras, né, Amira? E é sensacional essa discussão, esse debate é muito bacana, mas eu ainda vou fazer uma outra analogia pensando na área da saúde, que eu gosto de falar bastante, né? Muita gente adora, né, aquela disposição constitucional, e aí já vou pedir perdão se eu não reproduzir exatamente como está na Constituição, mas a saúde é um direito universal, né? Todos têm acesso, todos têm direito à saúde, certo? É uma cláusula pétrea constitucional. E aí, dá para fazer saúde sem hospital? Dá para ter hospital sem gestão? Dá para ter gestão sem ferramenta? Como é que você faz com que aquela frase bonita, com aquela cláusula pétrea, aquele direito que está escrito na Constituição, se materialize de fato? O fato de ele estar escrito lá, não executa por decreto. Não executa na canetada. Você precisa de uma série de ações para poder fazer. Por isso é que eu já te diria que não dá para fazer direito sem legal operations. Na minha opinião, já não dá mais. Não dá mais. Não, nesse ponto eu concordo com você. Aí Não a dá gente mais. não tem discussão. Não dá mais. Não dá mais. Ou Quando eu falo que não dá você... mais... Não, mas o meu ponto é, no mundo de hoje, eu posso fazer um contrato sem legal operations? Sim, na prática, posso. Conceitualmente eu posso. Mas na prática eu não posso. Na prática eu não posso por quê? Porque quem, hoje em dia, pega um papel, uma caneta e escreve um contrato? Na prática, a gente sempre usa um software. E a gente tem mecanismos de correção, autocorreção. A gente troca com a outra parte. A gente, uma vez tendo isso, a gente vai para um sistema e sobe isso para a assinatura eletrônica. Então, como é que eu vou conseguir controlar isso razoavelmente sem pensar em legal operations? Posso ter um legal operations mais ou menos sofisticado. Mas eu acho hoje que sem legal operations não dá. E aí a gente faz tudo com internet. Como é que eu faço isso sem a internet? Está conectado com... né? E, poxa, para poder fazer isso, eu preciso ter um computador. O computador eu tenho que ter comprado. Eu tenho que ter incluído isso como depreciação ou não dentro do custo do meu serviço. Certo? Como é que eu cobro direito se eu não incluir esse custo? Você que adora a discussão toda contábil, Orçamento, a importância adoro, de finanças. A importância de finanças, de orçamento na vida do operador de direito. Como? De novo, não consigo sobreviver no mundo de hoje, na prática, sem pensar em legal operations. Né? E aqui eu não estou nem falando. Hoje o nosso mundo, inclusive decontencioso, tudo bem, existem vários Brasis dentro dos Brasis e a gente tem níveis e estágios diferentes nos tribunais onde nós estamos. Mas se a gente falar aqui hoje, né, de Sudeste, ou talvez de São Paulo, que é onde a gente tem, pelo menos estatisticamente, a grande maioria do contencioso acontecendo, é tudo processo eletrônico. É tudo processo eletrônico. Como que a gente litiga sem legal operations? Então, não dá para a gente pensar só em legal operations, naquele BI bonito, que é também, mas isso é a parte bonita, é a parte bacana, inclusive, de você ver e, com base nesse BI, tomar uma gestão, tomar uma decisão de gestão. Mas não é só isso. Na prática, a gente já está fazendo um monte de coisa de legal operations, que inclusive dá trabalho, que custa, que é difícil, e a gente não está aproveitando os benefícios que esses dados que a gente gera. Se a gente... exatamente, mas ainda que a gente... ultrapassando a discussão se é gestão ou se é só a ferramenta, se a gente ultrapassar isso, o que o Legal Operations fez foi empacotar o departamento jurídico e entregar um resultado. Né? Então, o Legal Operations, de qualquer forma que você veja, por qualquer viés que se analise, a grande entrega do Legal Operations, alguns processos e procedimentos, e desse agrupamento de informações saem dados, informações relevantes e importantes que são utilizadas por aquela organização. Ou seja, então, tem benefício, tem valor agregado nisso, tem carne nesse osso. Tem muita carne. E aí o grande ponto é, com menos tempo, com recursos muito mais baratos do que se teria com mão de obra efetivamente, deixando que a mão de obra do advogado seja usado de forma intelectual e não braçal.
Então a gente transforma, quando a gente pensa em legal operations, muito mais livre para exercer a advocacia em si, sem pensar na burocracia para se chegar naquele resultado. Então, o legal operation é um pacote de benefícios que deixa o advogado pensar mais o direito e agir muito mais estrategicamente do que de forma braçal, com atividades repetitivas, atividades administrativas que não agregariam na hora homem do advogado. Então, podemos Basicamente. afirmar aqui na prática, já que inclusive a gente está no mês da independência, que Legal Operations veio para trazer independência dos operadores do direito. Independência ou morte. Não, independência, sempre. Independência para o trabalho que é pelo qual a gente foi treinado durante 5 anos na faculdade, fora o resto das especializações que a gente adquiriu durante toda a nossa vida pós-faculdade, tudo isso estava sendo abarrotado atrás de milhares de pilhas e burocracias administrativas que o advogado era obrigado a cumprir, e que agora, graças a esses movimentos que aconteceram e com a chegada do Legal Operations, acabaram ficando fáceis de serem administradas, né, por meio de milhares de ferramentas maravilhosas que a gente tem hoje, desde peticionamento eletrônico automático até pagamentos de forma muito mais rápidas, né? Então, elimina trabalhos menos glamurosos para o advogado para liberá-lo para trabalhar de forma estratégica. Esse é o grande glamour do Legal Operations. E Poxa, de eu novo, adorei esse comentário seu. Quer dizer, o grande glamour de Legal Operations é que ele tira atividades burocráticas e repetitivas e ele traz de volta a independência do advogado para que ele possa trabalhar nas atividades de fato intelectuais e que agregam valor à sua atividade e ao direito. Que vão gerar muito mais benefícios e melhores resultados para a organização onde ele está inserido. Não, muito legal. Agora, Amira, e na prática, como é que a gente implementa Legal Operations? Você tem alguma dica aí, sei lá, para compartilhar comigo? Enfim, como é que a gente, você que trabalhou em diversos lugares diferentes aí nos últimos anos, implementando Legal Operations ou inclusive alavancando e melhorando Legal Operations? O que a gente tem de dica, né, para poder falar de Legal Operations? Acho que mais ou menos uns 15, 16 anos atrás eu comecei a fazer a implementação de uma das primeiras controladorias jurídicas numa organização onde eu trabalhei, que na época a gente deu o nome de controladoria jurídica porque exatamente faria toda essa parte de administrativa do departamento, né? E de lá para cá, a evolução da área de controladoria para o Legal Operations, que obviamente é natural que ocorra essa nomenclatura, porque estamos num mundo globalizado, não dá para a gente achar que o departamento jurídico tem que ficar enraizado no português, então essa transformação da controladoria jurídica para o Legal Operations basicamente foi necessária pela globalização. Uma metodologia que a gente cria para se implementar ações, processos e procedimentos que no departamento jurídico geram informações estratégicas. E aí, a dica seria: conheça o seu departamento jurídico antes de tudo. Tire uma foto, primeira coisa. Segunda coisa, faça um filme do seu departamento jurídico. Da foto, entenda todos os elementos que saíram nessa foto. Entenda cada caixinha que você tem nesse primeiro diagnóstico que você vai fazer. Na sequência, você vai fazer um filme, vai viver cada uma daquelas atividades, daquelas caixinhas que estão dentro do seu departamento. Entendida a foto, entendido o caminho que essas caixinhas precisam percorrer para elas serem cumpridas, você consegue ter um diagnóstico do que você precisa suprir com ferramentas para que esse departamento, que as atividades do departamento transcorram de forma muito mais rápida e eficiente. O grande desafio aí de um operador de Legal Operations é
trazer essa eficiência jurídica que a gente comenta. E essa eficiência jurídica, ela vem com benefícios e ganhos que se adquire em todo esse processo que a gente vai implementar. Então, se eu tivesse que dar uma dica para alguém, é isso. Vamos tirar uma foto, identificar cada caixinha que a gente tem dentro do departamento jurídico. Na sequência, vamos fazer um filme. E nesse filme, a gente vai percorrer cada caixinha para entender quais são os gaps que a gente precisa cobrir. E aí a gente vai entender, ao final desse processo de identificação do departamento jurídico, quais são as eficiências que eu vou conseguir obter com esse programa de Legal Operations que eu vou implementar. Acho que são dicas super valiosas, né, Amira? E obrigado por esse presente aí. Inclusive, eu acho que tem muito mais para a gente poder falar de Legal Operations, né? Legal Operations deve ser tema aí de umas 4, 5, quiçá até mais conversas, quiçá um curso inteiro, e a gente vai se aprofundar nisso, né? Mas uma coisa que eu queria ainda, né, provocar aqui é que, e eu estou hoje com a minha camiseta aqui do Innovate or Die, com um foguetinho para cima, mas muita gente acaba associando Legal Operations com tecnologia com Legal Operations ou até com inovação em si, né? Eu adoro inovação, eu acho que inovação, inclusive, é uma das características inerentes, intrínsecas do advogado, né? Acho que quando a gente cria teses novas, quando a gente um contrato e aí faz a tal da subsunção do fato à norma, enfim, cria, né, novos processos, novas teses, isso faz parte, isso é inerente da nossa profissão, né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente pensa muito na tecnologia e tudo mais, mas não, inovação é parte essencial da nossa atividade. Nós, advogados, nós, operadores do direito em geral, precisamos da inovação, nós nos nutrimos de inovação para que a gente consiga avançar e evoluir. E quando, né, eu penso em Legal Operations, a gente pensa muito em tecnologia, inovação, em fazer diferente, e obviamente tem muito disso, né? A tecnologia ajuda, a gente inclusive já falou sobre isso aqui nesse nosso bate-papo, mas na prática, quer dizer, não precisa ter física quântica em Legal Operations, né? Eventualmente, se eu tiver um controle, seja num Excel mesmo, ou em algum tipo de planilha, se eu tiver um controle no caderninho mesmo e conseguir ver entradas, saídas, usar isso como ferramenta de gestão, em algum momento trazer essas informações de quem está fazendo o que e como, né? Onde que os nossos recursos estão sendo alocados, o que a gente gasta mais tempo ou mais dinheiro, como que a gente consegue ser mais eficiente. Você já falou disso agora há pouco, quando a gente fala de, né, foto e filme. A gente faz foto e filme pensando em ser eficiente, em conseguir fazer mais com menos, num mundo que é cada vez mais dinâmico e exige mais das nossas capacidades. Então, claro, acho que tecnologia ajuda muito, né? A tecnologia está conectada a Legal Operations, mas tecnologia e inovação em si não são sinônimos. Não são sinônimos e não são necessários para você ter um Legal Operations de sucesso. Você pode ter Legal Operations, você deve ter Legal Operations com este nome, controlando, né, no papel ainda de controladoria jurídica, como eram, né, há 16 anos atrás, como você nos contou, mas não necessariamente tendo o último computador, ou o último servidor, ou tendo tudo na nuvem, ou fazendo geometria, lógico. Isso faz parte de Legal Operations. Mas não necessariamente você precisa ter isso para ter Legal Operations, né? Eu acho que a gente tem que, inclusive, marcar um outro bate-papo para falar mais sobre isso, para avançar em tecnologia, para falar de integração, de comunicação, inclusive de padronização de processos. Nós não falamos de processo aqui hoje, né? Você está convidada para que a gente volte a falar mais disso. Eu vou vir com prazer. Muito bem, minha querida. Vamos caminhando para o fim da nossa conversa aqui. A gente marca um outro dia. Vamos. Vamos fazer a apresentação? Eu sou Eduardo Nogueira, eu sou a Mira Chama. Vamos? Que pau. Tá gravando aqui, a gente vai, grava, depois corta, depois mexe. Fica uns minutos em silêncio, assim. Eduardo, eu queria te agradecer. Já vi que você deu espaço de corte. Porque deu 24, 25 minutos aqui, eu não queria que ficasse muito longo. Não, a gente tem muito mais agora. coisa aqui pra gente falar. Termina agora, eu acho bom a gente se apresentar. Concordo. Eduardo, queria te agradecer. Eu sou a Mira Chamas, executiva jurídica, disposta e animada com o Legal Operation e vou estar à disposição para a gente bater outros papos. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito bem, um prazer conhecê-la, um prazer estar aqui nessa conversa animada contigo. Muito bem, Amília, eu sou o Eduardo Nogueira, estaremos juntos aí desengravatando as mentes, quebrando alguns mitos, né, e ajudando as pessoas a se conectar, né, com esses termos mais contemporâneos que acabam aí estando presente no nosso universo jurídico e em outros universos, para que a gente consiga navegar por esses mares aí de uma maneira mais tranquila. Não que os mares sejam tranquilos, mas que a gente consiga, sim, navegar de maneira mais tranquila, ainda que em águas turbulentas. Grande beijo, Amira. Muito bom. Obrigado. Desengravata, Edu. Desengravata. Desengravata. Bom, vou cortar nossa gravação aqui.